Muito bem, muito bem, muito bem. Bora lá, então, estamos na nossa penúltima aula do ano de Ciências da Religião. E, como foi já predito pelo Paulo lá no comecinho de 2025, nas nossas primeiras aulas, né? Paulo já falou que era budista, falou sobre religiões orientais, começamos a estudar em Mircea Eliade, e voltamos agora no Mircea Eliade para a gente estudar religiões orientais, beleza? Só confirmem aí se vocês tiveram acesso nas aulas anteriores dessa nossa série, né? Nós estamos na terceira aula sobre religiões orientais. Foi China Antiga, ali algumas religiões védicas, né? E agora Buda e Budismo. E na próxima e última aula nós vamos para o Bhagavad Gita e o Mahabharata. Deixa eu ver qual que é que eu tinha falado que era. Para a gente fechar com chave de ouro esse nosso caminho dentro da exploração das religiões, né? É isso aí, o Mahabharata e o Bhagavad Gita. Que dentro desse material que eu mandei para vocês agora aqui, né, sobre budismo, que é do material da aula de hoje, já tinha sinalizado nas aulas, né, quais seriam os tópicos que nós íamos entrar hoje, certo? E agora eu quero saber quem é que leu, quem não leu, quem teve tempo, quem não conseguiu ler mesmo, quem não entendeu foi nada. Qual não vale por enquanto? Qual já sabe? Ativei o microfone de vocês aí, podem entrar. Bom, mestre, o senhor quer saber se a gente leu sobre tudo que o senhor passou desde o Tao Te Ching ou antes, ou só sobre o budismo? Então, peraí que eu vou mostrar minha tela aqui, vocês já vão entender. Peraí. Só para relembrar, né, para vocês verem vai ser a próxima aula, né? Então, só para relembrar, esse material aqui, né, que a gente está trabalhando, Mircea Eliade, História das Crenças e das Ideias Religiosas, tomo 2, volume 1. A gente está nesse daqui. Aí, na aula que a gente começou, nós falamos sobre religiões da China Antiga. Depois, na segunda aula dessa série, falamos sobre brahmanismo, hinduísmo, primeiras filosofias e técnicas de salvação, como eles lidam com a ideia de sofrimento, a questão do yoga, poderes milagrosos, libertação final, tudo mais. Fizemos até... O Paulo não estava nessa aula, né? O Paulo estava meio ruim, mas a gente fez até um momento ali para experimentar a ideia de respiração presente, né? Que até falei que alguns treinadores pessoais, alguns psicólogos, que o Ocidente tem adotado algumas práticas que o misticismo oriental já adotava. Meditação, respiração, a questão de você estar presente no que você está fazendo, né? Isso ajuda a lidar com ansiedade, tudo mais. A gente fez, então, esse momento de respiração presente e tal. Até comentaram que foi bacana. Falamos sobre a ideia dos yogis, né? Então, essa aqui foi a aula anterior. Aí eu disse a vocês que a aula de hoje seria Buda e seus contemporâneos, a mensagem de Buda, e cadê? Aí a gente ia pular isso daqui tudo, Orfeu, não sei o que mais, ia para... Não, acho que esse daqui, História do Budismo, não ia dar tempo de passar. Então, nós íamos fazer esses dois, Não né? dá, né? Com todo respeito, é impossível contar a história de qualquer religião
em 1 hora de aula. Impossível. Não, então é aquela Mas ideia, assim, né? Faz a quem veio apresentação. assistindo, quem veio assistindo desde o início, desde lá, sobe um pouquinho de slide para mim, por favor. Com todo respeito. Aí, perfeito. Aí o senhor começou com o capítulo 16º, as religiões da China Antiga. Isso, Então, a gente começamos basicamente pelo Tao. mais ou menos, né? Quais eram ali os Mas, bem mais ou menos, bem mais seis, ou menos. mais ou menos. É, bem, Tao Te bem Ching a mais ou gente menos. fez lá em Mas, Taizé. mas a ideia a segunda aula, o Paulo já não estava, né? Consequentemente, eu também já não estava. Mas a terceira foi a última ou foi a última que a gente estava? Terceiro é hoje. Foi a A última. última? Então a gente só compareceu a primeira, né? Aham. Só acabou comparecendo a primeira. Então, eu vou fazer o seguinte, mestre. Eu vou me pôr aqui no meu lugar de aluno e vou deixar o senhor continuar aí a aula perfeitamente. E mais uma vez, assim que o senhor quiser, eu tenho sim coisas a acrescentar sobre desde a primeira aula, porque eu mesmo não falei, né? Desde a primeira aula. Não, Mas você não falou, né? Quem falou foi o. eu não falei desde a primeira aula, desde o Taô, eu mesmo não falei. Isso. Mas o tema de hoje não é o Taô e não é a primeira aula. O tema de hoje é o budismo. Não pretendo fugir. Espero que essa hora, espero até que passe de 1 hora, sinceramente, que é uma religião riquíssima, já que o senhor me deu lugar de fala, vou só acrescentar aí que a maioria do povo aqui do Brasil é cristão e não sabe disso. Então, para quem não sabe, a gente, galera, está estudando uma religião que data de 600 anos antes do nascimento de Jesus, tá? Então, assim, o mínimo é o respeito, o mínimo é o respeito, tá? Isso é o básico, como todos os cientistas das religiões, historiadores, todo mundo que está aqui, né? Acho que é o básico isso. E do fundo do meu coração, como um entendedor dessa liturgia, um estudioso dessa liturgia, tem como espelhar a câmera aqui, professor? O senhor sabe me dizer se tem como botar a câmera aqui, a câmera de trás do celular? Ah, cara, não vou saber explicar, hein? Não sabe, né? Enfim, já que não sabe, eu vou só falar, se eu pudesse, com um botão, a câmera frontal está apontando para o meu rosto, mas o celular, a câmera traseira está apontado para um santuário do Buda. Um santuário do Buda com incenso indiano, tá? Crenças vajrayanas, theravadas, miscigenadas. Temos aqui dentro de casa, nós temos Zen budismo, budismo Amida, Vajrayana, Theravada, temos várias vertentes. Então, assim, essa deve ser uma aula riquíssima, espero que seja uma aula riquíssima, na boa. E o pouco, porque na verdade o mestre é o senhor, e isso o Paulo e eu temos em comum com o senhor é o mestre. O mestre vai dar a aula e para o que o mestre precisar da gente, a gente acrescenta aí. Então, mais uma vez, sinta-se à vontade, mestre, para me perguntar quando se sentir à vontade. Além ou a quem disso, eu não vou mais interromper o senhor, tá bom? Vou só assistir. Não, Obrigado perfeito. aí pela oportunidade. Eu vou querer sua intervenção daqui a pouquinho, beleza? Mas agora então a gente vai fazer o seguinte: vamos começar pelo tal do Buda, né? Buda e seus contemporâneos. Quem era Buda? Buda é um deus? Buda é tipo um Jesus? É um filho de Deus? Buda é uma entidade tipo um orixá? Quem era, né? É importante a gente saber. Então, quem é o tal do Buda e seus contemporâneos? E qual é a mensagem? Beleza? Tem algumas ideias aqui, né? O homem ferido por flecha, 4 nobres verdades, caminho do meio. Vale a pena vocês lerem, tá? Infelizmente, Paulo, a gente não vai conseguir trazer toda a riqueza que o conteúdo merece. Infelizmente. Porque o que era legal... Nossa, minha bateria não está carregando. Estou confiando aqui. Espera aí. O ideal é que nós fizéssemos uma aula por capítulo. Uma aula só sobre quem é Buda.
uma aula só sobre as mensagens, várias mensagens possíveis, né? Mas, tipo, a gente só vai ter mais uma aula esse ano, né? Então, eu queria muito trazer pelo menos uma introdução ali ao que é o Bhagavad Gita, o Mahabharata, que, para mim, foram, assim, livros que todo mundo deveria ler. Ah, eu preciso seguir para a minha vida? Não precisa seguir para a sua vida. Mas igual, por exemplo, meditações de Marco Aurélio, que vocês já viram, né? É tipo isso. Cara, quais são os conceitos, as lições que eu posso pegar isso daqui para enriquecer uma aula, para ensinar para os meus filhos, para a minha vida, entendeu? Além do que, como eu digo sempre a vocês, né? Além do que é religião, enquanto filosofia, todas as religiões têm suas filosofias. Por exemplo, a ideia de Jesus, o amor, né, o amor ao próximo, a ideia de equidade, a ideia de você olhar, né, em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade, dos menos favorecidos, mas isso é uma filosofia, muito mais do que necessariamente uma religião e tudo mais, é uma filosofia, você pode adotar uma filosofia de vida. Né? E tá tudo bem você pegar dessa daqui, daquela ali, daquela ali, pegar e falar, cara, isso daqui vai enriquecer a minha vida, o meu saber, a minha estrutura de pensamento, a forma como eu enxergo a vida. Tira a gente da nossa bolha, que a gente mora numa bolha. Brasil, nosso país é uma bolha de religião, uma bolha de saberes, de conhecimentos e tudo mais. Então, assim, é outro mundo, né? Outro mundo, literalmente. Bom, Buda e seus contemporâneos. Eu vou entrar na página aqui também. Ah, tá. É que aqui no PDF é outro, né? Mas aqui, ó. Buda. Se falar 3 vezes, ele aparece? Faltou uma. Aparece não, professor. Ele não é só um longuinho, não. Já tá morto, já era. Já era. Tá morto não, cara. Respeita o cara. Ele já foi pro Nirvana, ó. Se liga. Ué, mas quem tá no Nirvana tá morto, não tá vivo. Ah, é isso, é verdade. A gente fala sobre isso na hora que der. Nossa, saiu totalmente aqui o, o sumário, que tá totalmente fora. Consegue me falar a página, professor? Eu cheguei ali até uma certa página, não quis falar, para você não criar expectativa de que eu li tudo, entendeu? Aham. Ah, tá. Consegue falar a Já página? tô Lembra da lendo o página? número aqui, na verdade, a página. Peraí. Bora lá na 86, onde começa o... Peraí, eu vou mutar aqui, vou pesquisar e vou ficar ouvindo o senhor e vamos ver quem acha primeiro. Tranquilo, já tô aqui. Bom, vou deixar aqui. Aí já era, tu tem um computador, só tem um celular aí, tu também tá de hack, pô. Ó, vou deixar em tela para a gente ir vendo junto e comentando, tá? Bora ler junto. O budismo é a única religião cujo fundador não se declara nem um profeta de um Deus, nem o seu enviado, e que, além disso, rejeita a ideia de um Deus ser supremo. Pausa, porque a Paulinha veio para a aula hoje. Olá, muito boa noite. Estavam sentindo sua falta? Olha, então vamos lá. Então, Buda não é Deus, Buda não é um profeta de Deus, tipo Alá, tipo Jesus, nem um enviado, né? Além disso, ele rejeita a ideia de ser um Deus, ser supremo, mas ele se proclama desperto, Buda. Por conseguinte, guia e mestre espiritual. A sua pregação tem por objeto a libertação dos homens. Eu gosto quando tem alguma religião que fala sobre libertação, né? Para mim, vai contra o conceito de que a religião aprisiona, né? E aí, para mim, me parece mais, com todo respeito, como diria o Paulo, né? Uma filosofia de libertação, entendeu? Filosofia de vida para abrir o conhecimento, expansão da percepção da realidade, da vida e tudo mais.
Já vou te dar a fala aí, beleza? É justamente esse prestígio de Salvador que faz da mensagem de Buda ser mensagem soteriológica, soteriológica é salvação, tá? Uma religião, e não demora a transformar a personagem histórica Siddhartha, que é o tal do Buda, Siddhartha Gautama, em um ser divino, apesar, pois, das especulações teológicas e das fabulações dos doutores budistas, apesar de certas interpretações europeias que viram em Buda uma personagem mítica, um símbolo solar, não nos assistem razões para negar-lhe a historicidade. Vamos por partes. De novo, é importantíssimo a gente ter o Paulo aqui hoje, que o Paulo é budista, por isso, assim, queria muito ele aqui. Porque quando a gente foi lidar com religião mística e tudo mais, tinha o Jonathan, né? O Jonathan não veio mais nas aulas, não sei se ele abandonou. Paulinha, sabe alguma coisa? Não? Lembra o Jonathan, acho que ele participou aqui, mandou, fez e-book e tudo mais, né? Acho que ele é de Floripa, né? Mas sumiu. Então é legal a gente ter sempre alguém da religião, né? A gente falou sobre espiritismo, tinha alguém do espiritismo, e agora a gente vai falar sobre budismo. Por quê? Aqui a gente está lendo Mircea Eliade, né? Ele é budista? Ele não é budista. Ele está fazendo uma análise histórica, sociológica, da ciência e da religião. O Paulo, talvez ele vai trazer a exposição do mito fundante, entendeu? Por isso, então a gente vai ver o que o historiador traz e depois o Paulo, digamos, faz os ajustes ali a partir do que, digamos, a religião, né, ou o movimento declara. Então, vamos lá. A maioria dos pesquisadores acorde, né, quer dizer, concordam em admitir que o futuro Buda nasceu, ao que tudo indica, em abril ou maio de 558 antes da era cristã, ou segundo a tradição, aproximadamente 567, em Kapilavatthu, filho de um régulo Suddhodana e de sua primeira esposa, Maya. Casou-se aos 16 anos de idade, deixou o palácio com 29 anos, teve o supremo completo despertar em abril ou maio, né? Interessante, próximo aniversário, talvez, de 523 ou 532, aproximadamente. E depois de haver pregado pelo resto da vida, faleceu em novembro de 478. Ah, professor, os anos estão indo para trás? É porque é antes da era cristã, né? Antes de Cristo, então vai mesmo para trás. Está suja, né? Com a idade de 80 anos. Contudo, essas poucas datas e outros acontecimentos que vamos relatar mais adiante, de forma alguma esgotam a biografia de Buda, por isso é conteúdo riquíssimo, não dá para você matar em uma aula. Tal como a compreendiam seus fiéis, porque, depois de sua verdadeira identidade, a do desperto, ter sido proclamada publicamente e aceita pelos seus discípulos, sua vida transfigurou-se e recebeu as dimensões mitológicas próprias dos grandes salvadores. Esse processo de mitificação ampliou-se com o tempo, mas já vinha se desenvolvendo durante a vida do mestre. Ora, é importante levar em conta essa biografia fabulosa, pois ela que foi criadora tanto na teologia e mitologia budistas, quanto na literatura devocional e nas artes plásticas. Certo? Bom, vou deixar aqui para eu não ficar só lendo o material, que, como eu disse, é legal que nós tivéssemos feito essa leitura antes. Bom, esse budismo, então, ele nasce nesse ambiente rico da Ásia que a gente falou, né? Saímos ali da China Oriental, viemos para
Índia, falamos sobre as religiões da Índia, e agora a gente cresce, então, nesse terreno marcado pelos ascetas errantes, os mestres do Sankaya pré-clássico, praticantes do yoga, aqui dentro dessa Índia antiga, alguns movimentos mais radicais, né, como os janistas, e outros. Esse contexto que a gente deu na aula anterior é essencial para a gente compreender essa originalidade do Siddhartha Gautama, que é o Buda. O Mircea Eliade vai descrever essa Índia do século VI, né, antes de Cristo, como esse laboratório espiritual. Cabia muita coisa, várias coisas brotavam, né, poderiam surgir enquanto filosofia, enquanto religião. Nós vimos como tem vários yogas têm práticas e filosofias e tudo mais, e daí surge o Siddhartha Gautama com uma outra pegada, né? E a vida de Buda, que é essa resposta crítica, ao mesmo tempo transformadora desse ambiente. A narrativa da história dele mostra um momento em que ele vê um velho, um doente, um cadáver, finalmente um monge mendicante. Mas, para isso, eu vou dar aqui para o Paulo 5 minutos de relógio, dá 5 minutos para ele falar um pouco sobre como é que o Siddhartha Gautama, que a gente viu que ele casou aos 16 e daí ele morre aos 80, mas como que ele vira o Buda, né, Paulo? Ele casou com a mina lá, e como que ele sai aqui dessa situação dele de príncipe, o cara tinha tudo para ser o próximo rei, e o que acontece? Vai lá, Paulo, vou te interromper quando der 7 minutos. Perfeito. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Roberto. Como o mestre já apresentou, sou budista. Eu vou tentar resumir o máximo possível aqui para enriquecer esse assunto que é muito complexo, muito antigo, é uma liturgia riquíssima e pouco conhecida aqui no Ocidente, principalmente no nosso país. Então, vamos lá. Espero que todo mundo tenha assistido a aula do mestre. É importantíssimo tudo que ele falou. Factual, não há nenhuma mentira, nenhuma fake news no que ele falou, nada disso. E eu procurei anotar cada coisa que eu vou falar perante cada argumento que ele falou. Então, vamos começar lá do início. Professor, o senhor consegue disponibilizar aí para a gente, por favor, de novo, o slide desde o início, desde a parte de que Buda é Deus ou tudo mais? Claro, mas eu queria que você trouxesse a observação desse despertar dele, né? Por que a ideia do pai dele... Eu consigo antecipar. Você quer que eu fale sobre isso agora e depois eu fale sobre o resto? Posso fazer, tranquilamente. Eu quero que você fale essa parte, entendeu? Perfeito. Então, vamos lá. Ele e até a saída dele do palácio. Então vamos lá. O que acontece? Era uma vez, né? O professor, assim como eu, o mestre Jonas, ele tem um breve interesse por geografia. Como ele disse, a religião acabou descendo da Índia ali para o norte da Índia, né? Da China para o norte da Índia. O senhor acabou não falando que é para o norte da Índia, mas quem foi esse primeiro Buda? O grande Buda, o verdadeiro Buda, esse Siddhartha Gautama que o mestre fala. Ele era um príncipe, um neném, nasceu como um neném qualquer, em um clã chamado clã Shakya. E esse clã, em 600 a.C., era o clã mais rico de toda a Índia. E ele foi não só o primogênito, como o único filho do rei e da rainha. Cresceu dentro da cultura da Índia, nessa época, em 600 a.C., eu fico disponível aqui, me disponibilizo, inclusive, queria deixar isso claro, para deixar fontes aqui para quem estiver interessado, deixe o meu contato e tudo mais, tá?
Em 600 a.C., as religiões que predominavam na Índia eram o ascetismo e o hinduísmo. O hinduísmo, que é politeísta, né? Tem diversos deuses, a gente tem aí Brahma, enfim, a gente já passou dessa aula, então espero que tenham assistido, já não vou gastar o nosso tempo dessa preciosa aula com isso. Mas, enfim, Buda, Siddhartha Gautama, essa criança, esse príncipe, ele cresceu dentro de um império onde ele, como príncipe, ele teve a melhor alimentação, a melhor educação, o melhor acesso a tudo que vocês imaginarem da época. Mas ele era uma pessoa de muita compaixão, era um menino muito bondoso. E ele via as pessoas passando fome dentro do próprio império. Certo? E por que eu estou contando toda essa história? A questão é como ele alcançou essa iluminação, despertar, certo? Então, ele mesmo tendo toda essa herança, ele sendo o único príncipe do clã Shakya, que inclusive eu, como budista, eu já tive uma jabuti neném que teve o nome de Shakya, eu dei o nome dela do clã do próprio Siddhartha Gautama, inclusive. Mas, enfim, a questão é a seguinte, ele viu a fome, ele viu a miséria, ele viu que mesmo ele tendo aquele cabelo lindo, liso, que os indianos têm até hoje, porque existe toda uma etnia dos árabes e tudo mais ali do Oriente Médio, para a própria Índia, para a China e tudo mais, a gente tem aí como referência, depois que o próprio Buda, depois que ele alcançou a iluminação, uma das primeiras coisas que ele fez foi raspar o cabelo. Por quê? Porque quem era da casa. Exato. E aí, tá parecendo o Kratos do God of War, padrão FIFA. Mas, agora, no sério, por quê? O cabelo naquela época, o budismo e o hinduísmo, não existia o budismo, certo? Existia só o hinduísmo e o ascetismo. E todas essas religiões, elas tinham como uma margem a vaidade, principalmente o hinduísmo. Então, todas as religiões asiáticas, o budismo, o taoísmo, todas que a gente passou até hoje, elas não são divididas em doutrinas como as religiões ocidentais. Elas são divididas em castas, porque derivam de famílias. Foram famílias que derivaram cada tradição. O que se come, o que se bebe, o que se faz, a hora que se reza. Tudo isso foi determinado pela própria família daquela criança que ia ser o Buda um dia. E ninguém Opa, sabia. deixa eu te Pois ajudar não. aqui. Vamos lá. O Buda, ele era o próximo rei, basicamente. Perfeito. Nasceu berço de ouro. Isso. Casou, nunca teve contato. O pai dele deu um jeitinho dele nunca ter contato com nenhum tipo de mal, digamos assim. Pobreza, morte, tristeza. Ele foi guardado nesse ambiente. Ele, Depois, ele presenciou tudo isso, mas ele não viveu. Né? Ele viu a pobreza, ele viu tudo isso, mas ele não passou a fome, ele não passou nada disso. mas daí que acontece que ele decide largar essa possibilidade de ser o próximo rei, digamos assim? Ele simplesmente, aí vem o lado da fé. Aí eu queria entrar, por que eu fiz a questão de anotar tudinho para poder dar passo a passo, mas eu quis resumir o que o senhor falou. O senhor fez questão de falar várias vezes que é uma filosofia de vida. E eu sei que isso não é uma forma de ofensa, não é nada de ruim da parte do senhor. Mas olha, veja bem, Não, mestre. quer dizer assim, no meu ponto de vista, qualquer religião deveria ser assumida como filosofia de vida, entendeu? Ah, sim, Independente perfeitamente. dos É pressupostos porque, não, religiosos, míticos, tipo assim, é nisso que eu acredito, é isso que eu vou fazer, entendeu? perfeito, perfeito. Entendi o ponto de vista do senhor. Agora eu vou explicar em 15 segundos o meu ponto de vista para Claro, o claro. senhor. Quando eu tinha 14 anos, eu tive acesso a um livro da biblioteca da minha escola pública que se chamava O Livro de Deus. Esse livro, ele basicamente contava a história de todas as religiões predominantes do mundo. E nesse livro,
Esse livro, ele falava que o islamismo era um livro publicado por todas as editoras do Brasil, vale lembrar isso, tá? Vale lembrar isso. Esse livro falava que o islamismo estava no livro, que o islamismo era a religião do ódio, estava no livro que Buda era Messias, estava no livro um monte de coisa. Então, assim, eu tenho 24 anos, a gente tem aqui, por exemplo, a Paula. Eu mesmo mandei mensagem aqui para a Paula para poder falar para ele entrar na aula. A Paula, ela tem 18 anos. A Paula, ela não tem acesso a esse tipo de informação. Hoje, as pessoas vão numa livraria. Eu não vou falar o nome de livraria para não dar problema nenhum, mas a pessoa vai em alguma livraria aí, tem livros, eu já vi, mestre, eu já vi. Tem livro escrito O Caminho que Jesus Percorreu pela Índia. É, Para querer provar o quê? Para querer provar que Jesus teve conhecimentos budistas. E isso não tem embasamento arqueológico, histórico, teológico nenhum. Então, eu não quero fugir mais do assunto, mas assim, voltando à pergunta principal do senhor, vou tentar responder de uma vez. O que trouxe o despertar para o Siddhartha Gautama, o menino? Ele, assim como o próprio Jesus, isso é uma coincidência, do meu ponto de vista, é uma coincidência, cerca de 30 anos de idade, ele não tem como confirmar que ele tinha 30 anos, ninguém tem a ossada dele, a genética dele, tá? Nem de é um Jesus. homem. Tipo, Jesus Ele começa tinha, ele aos tinha 33. cerca, ele tinha cerca de 30 anos. Nessa cerca de 30 anos que ele tinha, ele não aguentou mais ver o ascetismo, porque o ascetismo pregava fome. O ascetismo pregava dentro do hinduísmo, do budismo e do ascetismo, dessas três religiões, existe uma coisa chamada roda do Sansara. Aí eu não vou me aprofundar na roda do Sansara. Quem tiver, pô, interesse, eu me disponibilizo também a disponibilizar o material, mas a gente não tem tempo para isso agora. Enfim, se trata de uma situação de sair desse plano ruim, porque a gente não vive num mundo de guerra, de fome, de estrunfo. Eu vou falar em estrunfo para não Uhum. tomar ban, mas todo mundo está sabendo o que que é, entendeu? De vascar as pessoas. A gente tem tudo isso nesse Aí é mundo, ótimo, né? Só que entendeu? A eu gente tem tudo tenho isso. É, experiência. é o ritmo dos carioca. A gente tem Aham. tudo isso, entendeu? E aí a roda do Sansara, a gente está preso dentro disso. Essas três religiões, o hinduísmo, o ascetismo e o budismo têm como meta tirar a gente desse ciclo vicioso horrível. Ô, Paulo, vamos só resumir para o pessoal. Samsara é nascimento, crescimento, morte e renascimento, né? Não, mestre. O Sansara é um círculo dividido em seis partes. Isso. Por isso que eu falei que é muito complicado explicar isso tudo aqui. Por exemplo, muitas pessoas falam, mas se não, o budismo, por exemplo, outra coisa que o senhor falou é que o budismo foi uma das primeiras, na verdade não, o senhor falou que foi a única, né, religião a não trazer a ideia de um Deus, né? Ou seja, isso coloca os budistas como os únicos religiosos ateus da história. Mas isso é um mito. Dentro da Ásia, do continente asiático, nós temos dezenas de religiões, dezenas, que são ateias. Mas não vem ao caso, estamos falando do budismo, certo? Dentro do budismo, o ateísmo importa, dentro do budismo, o ateísmo importa de Aham. quê? Do que importa Buda não ser como Jesus, ele não ser o Messias, ele não ser o filho de um Deus? Não é isso que a maioria da galera não entende, porque aqui no Ocidente a gente não tem acesso ao budismo. Mas É o que a o, é o galera deveria. budismo modificado. Isso, o que a galera deveria Paulo, entender, mestre? Oi, aguenta um pouquinho aí que a Paula ergueu a mão aí, eu quero ver o que ela perfeito, quer perfeito, dizer. perfeito. Fala comigo, Paula. Esse meu amigo fala demais, vai. Eu já me perdi. Não, mas eu tenho algumas curiosidades. Então, Buda só viveu até os 80 anos? Eu pensei que ele tinha vivido para mais de 300, o que não deveria ser possível, mas eu tinha essa imaginação. Eu imaginava o Buda com uma barbazana enorme, careca, com 300 anos, mas é o foco. Paulo, meu jovem.
gosto muito de você. Você é meu colega desde o início. Me ajuda muito. Amiga, eu posso responder, professor? Pode, depois a gente vai voltar aqui para a gente Não, já pegar as 4 verdades antes de Cara, ir pra aula, beleza? Paula, não é à toa que eu faço questão de chamar pra aula. Cara, você é uma princesinha de 18 anos da Disney. Você é tipo a Frozen, não. Tu é como se fosse a Moana. Ela não é a cara da Moana. É só botar o mal ali do lado dela. Mas enfim, aí a gente vai ter que falar sobre os Maori. Já é outra parada, né? Mas enfim, vamos lá, cara. Realmente, Paula, Buda, ele foi só um homem. Ele foi só um homem. Assim como o mestre Jonas e eu. Peraí, Levanta. então o Buda não é chinês, não? Ele é da Indiano. Índia. Não. Katmandu ali, Olha só. Pra mim, Aqui ele era entre, chinês. aqui, Caxemira. não. Aqui entre a gente, brasileiros, todos nós, de todas as etnias e raças, isso é de boa você perguntar, tá tranquilo, tá ligado? Porque você não sabe, você tá tirando uma dúvida. Mas se você falar isso para um indiano, se você for para a Índia e falar isso na Índia, se você for para a Índia e falar que Buda era chinês, você nunca mais acorda. É sério mesmo, tô falando sério. Olha só, olha um exemplo que eu vou dar que muita gente não conhece. Ó, Toda vez. vou Oi, voltar aqui, tá? vai lá, vai lá. Vou voltar aqui, que a gente foi bem longe. Obrigado aí pela sua contribuição. Obrigado, foi mal. Talvez eu tenha Não, que isso. passado um pouco aí, mas tudo bem. Mas, assim, é bom para a gente ver vamos dizer, o parecer a partir, vou dizer, de um fiel, né? Um fiel, de um seguidor. Mas, como eu disse, a gente começou a fazer a leitura ali do material. É importante que vocês leiam aqueles 2 capítulos ali sobre o budismo. Por quê? Fez todo sentido o Paulo trazer de novo a ideia do ascetismo, falar. A gente fez um pouco deu uma passada na aula anterior sobre o samsara, a roda de samsara, o Paulo. Muito importante, por quê? Para entender por que a gente saiu da China, foi para os Vedas, falou sobre ascetismo, agora estamos no Buda, o que uma coisa tem a ver com a outra? Está tudo relacionado. Depois a gente vai precisar ter essa compreensão de onde nós estamos hoje no conteúdo, para na próxima e última aula a gente falar sobre Mahabharata e Bhagavad Gita, para fechar um pouco aqui essa ideia das religiões orientais, né? Fechar assim, de novo, pretensão zero de matar a história da religião em uma cartada, né? Então, vou pegar um conceito importante dentro do budismo, que são as 4 nobres verdades, beleza? Aí não vou abrir agora para a gente dialogar, que eu quero passar o material. Se der tempo, a gente conversa mais um pouco no final. Primeiro nobre verdade, tá lá no PDFzinho que a gente mandou. Dukkha, a existência e sofrimento. A gente começou a falar sobre isso na aula anterior, que é essa afirmação de que a existência está condicionada e marcada por sofrimento, insatisfação, instabilidade, desconforto existencial. Não é uma ideia pessimista, mas como se fosse uma constatação fenomenológica. Quer dizer, tudo que nasce está condenado à mudança, à decadência e à morte. Sofrimento, então, não se limitaria à dor física, mas insatisfação diante da impermanência das coisas, frustração causada por um desejo não realizado, angústia ligada aí a uma inevitabilidade da velhice, instabilidade emocional provocada pelo apego, e o autor, né, desse material que a gente está explorando, ele vai dizer que já no ambiente indiano anterior ao budismo, que nós exploramos na aula anterior, já tinha essa equação de existência igual a dor, beleza? Por isso, a aula de hoje se conecta diretamente com a aula anterior. E daí, o Buda, que tem a ver com isso, né? E enquanto as outras tradições buscavam saídas mágicas,
o ascetismo, que o Paulo muito bem falou, que ele ficou, né, cansado do ascetismo, o Buda encara o sofrimento como um fato universal e inevitável, que a compreensão adequada seria o primeiro passo para a libertação. Então, ele está querendo sair fora desse sofrimento, né? Então, a primeira verdade não é a declaração de uma derrota, mas uma abertura, um convite para se despertar para a realidade tal como ela é. Reconhecer que o sofrimento é o início da lucidez. Segunda nobre verdade, samudaya. Samudaya. A causa do sofrimento é o desejo. Está vendo que ele estava conectando uma coisa, um raciocínio no outro? Primeira verdade, vida é sofrimento. Não sei se vocês conhecem a Brenda. A Brenda foi uma das nossas tutoras. Hoje ela já é, se não me engano, supervisora, né, dos tutores aqui. Quando você faz login no Moodle, aparece a Brenda fazendo os tutoriais todos. E a gente sempre brincava, né, que tem o Abujamra no programa Provocações. Ele sempre pergunta 3 vezes para o convidado no final do programa: o que é a vida? O que é a vida? Pergunta 3 vezes. A pessoa vai fala uma vez, fala uma segunda vez, na terceira vez parece que sai a resposta mais de dentro do coração, né? O que é a vida? Aí a gente está brincando, né? O que é a vida? Não, hoje a vida é sofrimento. Muito serviço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Então, a primeira verdade é que a existência é sofrimento. O que é a existência? Essa primeira nobre verdade é que a existência é sofrimento. Segunda nobre verdade, o sofrimento é causa do desejo. Daí ele traz 3 maneiras de como o desejo se manifesta. Primeiro, desejo sensual, através de prazeres, sensações. Aí tem a ver muito com sexualidade também, né? Segunda forma de manifestação do desejo é o desejo de existir, a vontade perpétua de identidade. A terceira forma de manifestação é o desejo de não existir. Seria uma fuga da dor, uma aniquilação do eu. E essa identificação seria o contrário da tradição brahmânica, né, que a gente viu na aula anterior, que é a atribuição do sofrimento a causas ontológicas, a causas do ser em si, como karma, samsara. O Buda localiza aqui a origem da dor na psicologia humana, não em mecanismos metafísicos. Me parece que ele é um cara mais... a vida como ela é, a realidade. Vamos para a realidade dos fatos, vamos parar de conversinha, né? Quer dizer, a gente não sofre porque o universo é imperfeito, mas porque a nossa relação com o universo é distorcida. E essa segunda verdade, ela mostra para a gente uma raiz da escravidão humana. A mente deseja perpetuar o que é impermanente. Então, existe a impermanência, mas a gente quer a permanência, a eternidade, né? A terceira, então, primeira, existir é sofrer, né? Existir é sofrer, a existência é sofrimento. Segunda, o sofrimento vem por causa do desejo. Terceira, é possível cessar o sofrimento. E aí, por onde a gente chega nessa cessação do sofrimento? É uma sensação, né? A cessação é chamada de nirvana. Quem é esse amigo? Quem é esse loirão? E esse nirvana, o Mircea, seu namorado. Mas ele disse que tá feio, tá com o cabelo bagunçado. Cheguei do fute agora. E tá mesmo. Então, a ideia é que o nirvana não seria necessariamente uma aniquilação, mas a existência dessa sede, desse fogo interior que alimenta a dor que vem do desejo. Então, é o cessar dos desejos. Uma experiência que é descrita ali como paz profunda, liberdade absoluta, cessação de construções mentais, extinção de ilusões. O nirvana, então, ele transcenderia
todos os conceitos. Não seria nenhum lugar, não é um céu, não é uma entidade, Mestre, não é Orum, né? Fala, Paulo. o senhor consegue só me dar 30 segundinhos só para esclarecer só uma parada aí pra galera? Eu acho que é muito importante, acho que talvez nem o senhor saiba. O senhor consegue me dar essa moral? Pode ser? Eu tava mudo aqui, né? Vai lá, 2 minutos. Não, não precisa de 2 minutos, não. É rapidinho. Galera, vamos lá, olha só. O budismo, como eu já tinha dito antes, para quem está desde o início da aula, existem castas dentro do budismo, existem divisões, tá? Então, existem budistas que acreditam em coisas diferentes. O mestre não está falando nada de errado, quem está opinando não está falando nada de errado, tá? Realmente tudo isso existe, existe. Só que essas coisas existem em algumas castas. Eu queria deixar claro aqui pro senhor, mestre, que reza uma lenda, na época de próprio Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda, não existia nem o próprio papiro egípcio, tá? Só existia folha de bananeira. As pessoas escreviam em sânscrito, que também não é uma língua africana, é uma língua morta asiática. Que isso fique bem claro. A língua de Buda, o verdadeiro Buda, já morreu. Ninguém consegue traduzir, tá? Tá morta nas folhas de bananeira que estão lá na Índia, no norte da Índia, onde ele viveu. Então, assim, o próprio Buda rezam algumas lendas. Eu queria deixar só isso bem claro. Rezam algumas lendas que um dos primeiros alunos do Buda, do Siddhartha Gautama, do primeiro Buda, teria feito o seguinte questionamento para ele: Mestre, como é ser o primeiro Buda? Como é ser o primeiro homem iluminado do mundo? E a mesma lenda diz que o Buda respondeu o seguinte: quem foi que disse para você que eu fui o primeiro homem iluminado do mundo? E para quem não está entendendo essa tradução, a palavra Buda, ela deriva do sânscrito e a mais próxima tradução que temos na língua portuguesa de Buda é iluminado. Então, na tradução desse conto, dessa lenda, nós teríamos o quê? O próprio Siddhartha Gautama teria perguntado: quem foi que disse para você que eu sou o primeiro iluminado da história? E aí o aluno ficou sem entender. O aluno falou: como assim? Mas você é o primeiro. Ele falou: eu não sou. O aluno pergunta: como assim você não é? E aí ele conta uma lenda. Essa lenda é muito pouco falada, ela só é falada na Índia, ela não é falada no Japão, ela não é falada na China, ela não é falada em nenhum outro canto asiático. Só quem se aprofunda nos estudos de algumas castas muito antigas consegue entender esse tipo de coisa. E o próprio Siddhartha Gautama, segundo as lendas que estão escritas nas folhas de bananeira até hoje, ele falou: existia um Buda chamado Amida, e aí existe uma vertente do budismo chamada Budismo Amida, até hoje, nós temos isso, né? Oi. Eu acho que depois você poderia escrever ou passar alguns links para o pessoal, para eles poderem se aprofundar nas vertentes. Porque se a gente for para as vertentes antes de entender os conceitos, vai ficar meio vazio, entendeu? Tipo, como que eu vou estudar... Perfeito. É que, tipo assim, eu tentei só passar a vertente Amida sem os conceitos gerais, né? Porque a vertente Amida é uma vertente... Mas, enfim, como eu disse, né, mestre? É muito difícil falar sobre uma religião inteira em uma hora, né? Mas eu entendo o que o senhor está querendo dizer, tudo bem. Tranquilo. Ele já falou, né? Se vir Buda, mate-o. Não há uma... Eu acho legal que ele não tinha uma pretensão de ser adorado, uma pretensão de ser qualquer coisa, né? Tipo, passei por aqui, ensinei isso aqui, sigam isso, né? Sigam isso. Ele vai ensinando, tudo mais, deixa discípulos. Aí tem a quarta nobre verdade, a gente está indo para o final da aula, pessoal. Então, vamos lá. Primeira nobre verdade, de novo.
existência é sofrimento. Segunda nobre verdade, o que causa o sofrimento é o desejo. Terceiro, é possível cessar o sofrimento. Como que eu cesso o sofrimento? Acabando com o desejo, né? Então, vamos lá. Existência é sofrimento é desejo. Mestre. Olha, Desejo não, mestre. Com todo, me perdoa muito por interromper o senhor. Eu fico muito envergonhado em fazer isso. Mas não é o desejo, não, é o apego. O que o Buda prega a discriminação exata do budismo é o apego, não é o desejo, não. É o apego. A gente não pode se apegar, a gente pode desejar, porque o desejo a gente consegue largar, mas o apego não. Entende? Por exemplo, você é apegado à sua mãe. Se a sua mãe morrer, você vai sofrer. Entende? Agora, você deseja um Camaro, um carro. Se o carro quebrar e você tiver dinheiro para comprar outro carro, você não vai sofrer. Entendeu? Mas outra mãe você não consegue comprar. Entende a diferença? Só isso mesmo. Me perdoa 1000 vezes por interromper o senhor, mas só para deixar claro isso mesmo, pessoal. sim, não, é porque ele tem a tradução do sânscrito, né? Que a ideia é desejo, ou apego, ou voracidade existencial, né? Então, apego à sensualidade, aos prazeres, à perpetuidade, né? Ou então a aniquilação do eu. Então, cessando esses desejos, nós poderíamos cessar o sofrimento que vem deles. O caminho para cessar o sofrimento é a quarta nobre verdade, e a gente vai encerrando a aula por aqui, que é, primeiro, a sabedoria, a compreensão correta, a intenção correta. Aqui a ideia é que o discípulo reconheça a natureza impermanente e interdependente da realidade e ajusta ali a sua intenção para o desapego, para a não violência. A disciplina é um segundo caminho, né? Fala correta, ação correta, meio de vida correta. E daí, o autor, né, do material que a gente está lendo, ele vai dizer que essa disciplina ética, ela não seria normativa, mas funcional. Quer dizer, purificar a mente, criar condições para meditação. Um último caminho ali seria a disciplina mental, um esforço correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto. Disciplina mental, esforço correto, atenção correta, concentração correta, certo? Essa quarta verdade seria o ponto em que a mensagem do Buda se distingue das tradições ascéticas da época dele. A ideia não é uma autonegação extrema, nem indulgência, mas um caminho equilibrado, né? O tal do caminho do meio, estruturado, progressivo, né? Então, essas nobres verdades formariam um sistema que é coerente, é um sistema coerente, reconhece a dor, identifica a causa, anuncia a cessação e oferece um método. Legal, né? Eu acho bacana quando você pensa nessa prática, nessa ideia de você colocar em prática, não só ter, né, essa elucubração mental em torno de uma religião, de uma religiosidade, mas como a gente pode tornar isso prático, né? Pode tornar isso palpável, digamos assim. Então, para o Mircea Eliade, que é o autor que a gente pegou, né, como fundamento, ele entende que é um sistema dos mais poderosos, né, mais esforçosos da história religiosa para superar esse sentido cíclico e fatalista da existência humana. Então, ele transformaria o tal do eterno retorno, né, em uma jornada para a libertação interior. E aí, eu vou finalizando a aula nossa, né, hoje por aqui, no grupo de ciência da religião, deixa eu conhecer ainda a religião. Ciência da religião, deixa eu ver. Mas acho que foi o João, né, deixa eu ver aqui. Ele me mandou várias coisas
Natal para o budismo em resumo, muitas faces de Buda e tudo mais. Eu não vou mandar para vocês, que eu acho mais interessante a proposta de você ler as fontes. Entendeu? Não me interessa o que falaram sobre, me interessa eu ler o autor e tirar a minha conclusão, entendeu? É massa para você, tipo assim, vou escrever um artigo científico sobre budismo. Aí você vai pesquisar o que os pesquisadores, né, os artigos mais recentes têm falado sobre. Legal. Mas para se fundamentar, né, é importante ler as fontes originais. Tipo assim, vou estudar o cristianismo. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler os evangelhos, você tem que conhecer Jesus. Aí você vai depois ler os teólogos, o que falaram e tudo mais. Mas nada melhor do que você lidar com a fonte. Eu estudei sobre Jesus e eu entendi ele assim, 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 assim. Mesma forma, é até um crime, né, Paulo, comparar Buda com Jesus, que ele não queria ser comparado assim. Mas só para entender, digamos, como esse personagem, né, um personagem dentro da religião. Vou estudar sobre o budismo? Vai ler os sutras, vai ler o material da própria religião, beleza? Faz mais sentido. Certo, pessoal? Lembrando, semana que vem nós temos o Laboratório de Estudos em Religião e Religiosidades. Temos o LER, ok? Falando aqui nessa turma, porque ele é principalmente nosso aqui de Ciência da Religião, tá bom? Pode ser que no ano que vem ele ganhe outros formatos, né? Mas já tem... Janeiro a gente não vai ter, então nós vamos ter esse último agora em dezembro. Janeiro não temos, voltamos em fevereiro com o LER, beleza? Como o ano voou, não é verdade? Fala, Paula. A Pantini primeiro, você falou bastante tempo. Ah, não, você fez assim? Está muda? Ah, está desativado. Ah, fala aí. Ó, ela vai falar, mas ela tá pulando a fila. Só queria deixar claro, isso daí não é Você feminismo. falou Não. bastante. Isso daí já é feminismo, tá? Isso aí é feminismo. Agora eu vou mutar você. Inveja. Eu sou mais importante. Não, mas já as aulas, então vai... Esse negócio de vocês pararem para ter férias é uma palhaçada. Eu sou totalmente contra. Ó, aqui em Ciência da Religião a gente vai ter mais uma aula semana que vem. Na verdade, todos vão parar semana que vem. Aí, eu acho que a gente volta só em fevereiro mesmo. A gente volta só em fevereiro. Eu tenho que ver certinho o calendário do primeiro período, de 2026. Ah, Mas então vê lá certinho, professor, que se bobear vai cair na data do aniversário dos pais aqui, entendeu? Aí Não, fica mas vai. difícil, né? Que aí Vocês na não me aniversário... deram parabéns. Tu imagina essa skin, imagina essa skin aqui, essa skin. Peraí, que eu acabei de descobrir que alguém fez aniversário aqui, como que é? Calma aí. Já tá fazendo quase um ano que eu fiz aniversário. Não. Quem lembrou foi o Paulo. Então tu não tá fazendo aniversário. Não, mas eu fiz e você fica repetindo que eu tenho 18, eu não tenho mais 18. Agora Não, calma aí, olha só. Entenda o seguinte. Pessoal, peraí, deixa eu terminar nossa aula aqui. Aí. O professor desespera. Peraí, mutei todo mundo agora. Exercia minha dominação legal sobre vocês. Pessoal, então, eu vou mostrar aqui o material novamente para vocês, e esse eu gostaria que vocês lessem, se puderem, tá bom? Deixa eu baixar aqui, peraí. Na próxima aula vai ser a última aula do ano, se puderem participem, né? Sempre bom ter vocês aqui comigo. Na próxima aula a gente vai entrar aqui, ó, deixa eu mostrar a telinha. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Ó, último capítulo do PDF, a síntese hinduísta, o Mahabharata e
a Bhagavad Gita. É a canção do guerreiro, né? Canção do Senhor, Bhagavad Gita. É pequeno, gente, é 10 páginas, tá vendo? Já tem aqui, ó, estado das questões, bibliografia crítica, é pouquinha coisa. Se fosse para a gente ler o Bhagavad Gita, ler, fazer uma aula sobre não sei o quê, ia 1 ano. Se eu não me engano, é a... É o livro mais antigo, dos maiores livros religiosos, por assim dizer, do mundo. Então, tem várias edições, né? Tem um texto clássico, tem um que é escrito em versos, né? Porque é uma canção, um poema, né? Um épico. E tem outro que é escrito em prosa. Aí, né? Vamos lá, português, língua portuguesa. Qual que é a diferença entre prosa e poesia, né? E poema? O poema, ele é separado em seções, bonitinho ali, com rima, com construção das frases, e a prosa é tipo uma história contada, né? Então, porque ele é uma canção, então ele é escrito para cantar, para rimar e tudo mais. A forma mais fácil de entender é a versão em prosa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bhagavad Gita em português. É um texto antiquíssimo, né? Ver como que é esse primeiro aqui. Ó, 917 páginas, tá bom? Olha que bonito. É o Arjuna e o... Então, sumário, capítulo 1, aqui, ó, capítulo 1, observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Aí, ó, tem bastante coisa, bastante história. Deixa eu ver, esse daqui é os que os críticos falam. Eu quero só dizer, né, chegar aqui a dizer... Thomas Merton? Ó, Thomas Merton, cara. Thomas Merton é um cara muito bacana. Montando o cenário, prefácio, introdução. Aqui, ó. Aqui é o canto, né, transcrito em sânscrito, e aqui a tradução. Nasci em completa ignorância, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do seu conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Quando será em sílabo, tem todo um nome específico, mas que, por exemplo, eu já fui traduzir, quando eu comecei a estudar o Bhagavad Gita, fui traduzir os nomes. Os nomes são significados, né? Cada nome tem um significado em si. Deixa eu ver se tem o canto 1 aqui. Personalidade, mestres espirituais. Cadê o canto 1? Canto 1. Aqui. Eita. Pronto. Canto 1, sucessão discipular. Aqui é para a gente entender, né, esse Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é, né? Recebido através de sucessão discipular. É como se tivesse vindo de todas essas entidades aqui. Capítulo 1, deixa eu ver, é verso. Aí aqui tem o verso em sânscrito, né? Não é sânscrito. Isso daqui é a transcrição, como é que se lê isso, né? O rei Dhritarashtra disse a Dharmakshestra no lugar de peregrinação. Tipo, é tradução literal, né? Aqui é uma tradução mais livre. O Dhritarashtra disse: ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem nesse lugar de peregrinação, em Kurukshetra, desejando lutar, o que fizeram com eles? Aí tem até um significado e tal, que é o Bhagavad Gita como ele é. Então, como ele é verso a verso, né? Aí dá para ver, tem no idioma original, transcrição, uma tradução direta, e aqui uma tradução mais fácil de ler, tá bom? E o significado, tá? Eu vou colar no chat aqui para vocês. Quem tiver interesse,
de ler e vir com mais recheio, né, para nossa aula, melhor. É melhor quando vocês têm mais para falar, né? Aí, deixa eu ver, se tem outros aqui. Com 74. Então, esse daqui ele é menor, a versão menor. Por quê? Ó, aqui ele já é só o texto, né? Disse Dhritarashtra, diga-me Sanjaya, o que fazem meus filhos e os Pandu reunidos no campo, no sagrado campo de Kurukshetra, com o desejo de lutar. Aí o Sanjaya, que é... Ah, não vou dizer quem é, vocês vão descobrir. O Sanjaya, que é o braço direito ali, o escudeiro, né? Também ao mesmo tempo o mentor do Dhritarashtra, né? Ele vai dizer-lhe, né? Venha do exército, bem formado dos filhos de Pando, o rei de Duryodhana se aproximou do mestre Dorna, instrutor de guerra, e disse: contemple, mestre, o grande exército. Então, tá vendo? Essa daqui é um pouco mais fácil de ler. Vou mandar para vocês também. Quais são as diferenças, né? Um traz comentários, explicações, o outro é o texto puro, né? O melhor nascido dos Brahmanes, tudo mais, né? Aí é o Arjuna, então tem vários personagens, né? O principal aqui é o Arjuna, que é o grande guerreiro ali. O Arjuna, o Dhritarashtra e Sanjaya estão conversando, tipo, no céu, assim, digamos. O que aconteceu em tal época, quando os caras estavam lá no campo para guerrear? Daí tá falando, ó, tinha os caras de um lado, os caras do outro. Aí o Arjuna, né, falou assim, assado. Mas, cara, eu gosto dessa história. Ó, disse Sanjaya, ó, descendente de Bharata, esse pedido de Arjuna, Sri Krishna colocou o excelente carro entre os dois exércitos, na frente de Birma, Dorna e outros reis. Colocar no grupo? Ah, vou colocar. Deixa eu selecionar aqui, peraí. Não sei se está aberto no WhatsApp ainda. Fechei que estava ficando meio travado aqui. Ah, tá aqui. Aula, aula, aula. O bacana do Bhagavad Gita é você, não é tipo assim, ah, isso realmente aconteceu, porque ele mistura mito, mística e história. Como é que a Índia foi formada? Como que a religião, como que o ser humano reagiu diante daquela situação? E daí tem várias lições que dá para a gente pegar aqui. É um cara que está diante de várias dificuldades, daí será que eu vou lutar, será que eu não vou lutar? Mas como que eu vou batalhar? Ó, tá meu professor aqui, tá minha mãe, meu pai, meus tios, meus irmãos estão aqui, como que eu vou batalhar contra eles? E daí o Krishna aparece para ele e fala assim, o céu está olhando para você, todos os deuses estão olhando para você, e o mundo depende dessa batalha. Então, vai batalhar. Você precisa vencer isso. Várias coisas. Se puderem ler, leiam pelo menos ali o primeiro, segundo, terceiro capítulo, que já vai falar assim, puxa vida, quanta história tem aqui. Professor, não tenho tempo de ler. Não tenho tempo de ler, eu vou mandar também. Tem no YouTube. Eu gosto de uma voz de um cara, só que está em espanhol, né? Tá em espanhol, mas assim, tem uma baita, uma dicção muito boa, 3 horas e 15, tá? E ele lê nessa tradução mais fácil. Vou mandar no chat para vocês aqui e no WhatsApp. Não quer dizer, tá de bobeira, né? Não tenho tempo para ler, mas se tiver alguma coisa para ouvir, eu consigo, coloque esse aí para você ouvir. Ou coloca só assim no YouTube, né? Audiolivro Bhagavad Gita. Você vai encontrar, tá bom? Deixa eu ver essa versão aí, como é que é.
É. Tá. E esse daqui que eu vou mandar agora é em português. Eu gosto da versão em espanhol, mas a versão em português ajuda também. Beleza, pessoal. Finaliza então a aula de hoje. Obrigado, Paula. Voltou aí. Jonas, Fabrício, Igor, Paulo passou por aí também. Andressa desistiu por aí, né? Entendi seu ponto de vista. Bora lá então para a próxima semana, né? De aulas, atividades. E nos vemos na última aula semana que vem. Vou parar a gravação aqui e a Paula parece que quer perguntar alguma coisa. Fala aí.